Oi gente, eu sou o Luciano Oliva, eu sou apresentador de rádio e TV, trabalho na Rádio Jovem Pan, trabalho nessa área há 22 anos, comecei com 15 para 16 anos, trabalhando em rádio no interior do Rio, depois trabalhei em rádio em Minas, fui para a capital, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei no Jornal do Brasil, na Rádio Cidade, isso em 96, depois de ter passado por cidades no interior do estado do Rio. Trabalhei na Transamérica do Rio, no Jornal Dia, na Rádio FM O Dia, e trabalhei em vários outros lugares do país e depois vim para São Paulo. Estou em São Paulo há 5 anos e um pouco, e aqui na Jovem Pan há quase 5 anos. Bem, eu optei por trabalhar na área de comunicação bem cedo, na verdade com 12 anos mais ou menos. Eu não imaginava, optei agora e vou trabalhar o resto da minha vida na área de comunicação. Não foi assim que aconteceu. Mas quando eu tinha 10, 11, 12 anos, eu sempre gostei muito de ouvir rádio. E apesar de eu não ter me formado em radialismo, né, muita gente acha que para trabalhar em rádio a gente tem que se formar em rádio e TV, que o curso chamava radialismo na época em que eu me formei. E hoje se chama rádio e TV. Na verdade eu me formei em publicidade e propaganda. Mas tá tudo na área de comunicação. E eu acabei escolhendo ouvindo rádio. Desde criança eu ouvia muito e assistia muito a televisão. E eu ouvia os programas de rádio e tinha um gravador e copiava esses programas de rádio, imitava os apresentadores de rádio. E com televisão não, eu tenho uma irmã mais nova, tenho 2 irmãs, mas uma delas, ela fala, às vezes eu chegava na porta do banheiro, você estava falando com o espelho. E eu sempre gostei disso, de falar com o espelho, falava com o espelho como se estivesse fazendo um comercial. E fiz muitos comerciais depois, né, que me formei, um monte de comerciais, me formei em acting também, eu sou ator, estudei 3 anos na escola do Wolf Maia aqui em São Paulo e, enfim, acabei trabalhando na área de jornalismo. Já apresentei telejornal, sou jornalista também, sou radialista há mais tempo, 22 anos, sou publicitário desde 99, me formei em 99, então há 14 anos. Mas acaba que hoje em dia, se você perguntar o que você prefere fazer, eu acho que está tudo muito interligado, porque se você parar para pensar, tem gente que pensa, poxa, o William Bonner ele é jornalista. Hoje ele é um jornalista, sim, já há algum tempo, mas ele começou sendo radialista, trabalhando numa rádio aqui em São Paulo. Já a Sandra Nemberg, a Sandra Nemberg é uma jornalista, ela é atriz. Aliás, se você procurar aí no YouTube, você consegue achar alguns vídeos da Sandra Nemberg como atriz. Assim como a Patrícia Poeta era modelo e atriz, estava buscando o espaço dela. A Thaís Araújo é jornalista, mas também é atriz. Ou seja, eu acho que a gente que trabalha na área de comunicação, até entender o que quer fazer, acaba trabalhando um pouco aqui, um pouco ali, porque é como se a gente estivesse fazendo a nossa especialização. No curso de medicina, a gente estuda medicina e depois escolhe, não, eu quero ser dermatologista, enfim, ou qualquer outra especialidade, pediatra. Mas em comunicação é assim também, a gente começa, e eu acho que o rádio, todo mundo fala isso, é muito batido, o rádio é uma grande escola, é claro que é. Se você pegar para estudar os grandes apresentadores de televisão, os grandes homens de comunicação no Brasil e no mundo, mas pegando o Brasil, que fica mais fácil, eles passaram pelo rádio. O Silvio Santos começou trabalhando em rádio. Eles falaram, mas é porque na época só tinha rádio. Não. Quando ele começou, já tinha televisão. Então, assim, ele começou trabalhando em rádio. O Flávio Cavalcante, que já morreu há bastante tempo, também começou trabalhando em rádio. O Chacrinha começou trabalhando em rádio. A Hebe, a Fernanda Montenegro era redatora de texto de rádio e apresentadora de rádio. Então, assim, muita gente começou no rádio, foi pra televisão, e falou assim, mas e por que o pessoal não continua no rádio? Continua no rádio. Tem alguns apresentadores de telejornal, o Boechat, por exemplo, que apresenta o Jornal da Band, ele apresenta rádio, também trabalha em rádio. Entre outros, que também trabalham no rádio, trabalham na televisão. Agora, deixar o rádio é uma opção. Às vezes a gente faz porque não tem opção, né? Por exemplo, o Luciano Huck também trabalhou em rádio antes de trabalhar
na televisão. O Otaviano Costa também trabalhou aqui na Jovem Pan. O Luciano trabalhou aqui, o Otaviano Costa trabalhou aqui, o César Filho trabalhou aqui na Jovem Pan, o Jô Soares trabalhou na Jovem Pan há muito tempo no AM, o Fausto Silva trabalhou aqui também, foi repórter de campo aqui na Jovem Pan. Então assim, o rádio acaba sendo uma escola por isso, porque é dinâmico, porque a gente tem que fazer naquela hora, porque a diferença da televisão pro rádio até bem pouco tempo atrás, você carregar uma televisão não era fácil. Então a portabilidade do rádio é que fez com que ele, contrariando o que alguns pensavam, não morresse, né? Agora tem televisão, se eu posso ver os artistas, para que eu vou ficar só ouvindo rádio? E o rádio acabou sobrevivendo, não só sobrevivendo, mas continuou bem com um caminho paralelo em relação à televisão. Aí veio a internet e os iPods, e as pessoas perguntam, poxa, e aí, será que o rádio vai acabar? A gente fala disso daqui a pouco, mas não vai acabar não. Como que funciona o dia a dia de um locutor de rádio? Bem, veja bem, o locutor de rádio, o apresentador de rádio, a carga horária dele é de 4 a 5 horas dia. Então assim, geralmente tem outras profissões em que as pessoas trabalham 8 horas por dia. E aí pergunta, poxa, mas o locutor trabalha pouquinho, trabalha só 4 horas por dia. Mas imagine só, isso é um acordo, né? O acordo para chegar nesse acordo de trabalhar 4 horas por dia, 5 horas por dia, sindicato patronal e sindicato dos radialistas fizeram as suas reuniões, isso muitos anos atrás, para chegar a essa carga horária. Não dá para trabalhar mais do que essas 5 horas? Dá para trabalhar mais do que essas 5 horas. Só que para chegar ao ponto do sindicato patronal aceitar isso, é porque é uma carga horária realmente razoável. Porque a gente trabalha primeiro com voz gasta, né? Cansa. Se você ficar trabalhando exaustivamente com a sua voz, ela pode ficar cansada. E além disso, a atenção. Tem que se ter atenção para você ser um bom sonoplasta. Quando se trabalha em FM, você fala e ao mesmo tempo opera o som, toca as músicas que vão tocar, os comerciais, as vinhetas, as trilhas, tudo que vai ser tocado, você tem que fazer isso e falar ao mesmo tempo. Então tem que ter atenção. E tudo isso é muito gostoso de fazer quando você está fazendo descansado. Fazer isso cansado, fazer isso no automático, já não é tão legal, já não é tão legal assim. E é claro que o ouvinte, mesmo sem saber o que ele não fica ouvindo tecnicamente o rádio, né? Ele não fica, pô, deixa eu ver agora se o apresentador tal, se o Luciano Oliva se hoje ele está cansado, se ele não está cansado, se ele está animado, se ele está tecnicamente perfeito. Não existe isso. Mas o que existe é ou uma simpatia pelo que está sendo feito, seja em rádio jovem, popular, de notícia, ou rádio que a gente chama de audiência qualificada, que são as rádios que pegam os adultos, que a gente chama de jovem executivo, a Antena 1, a Nova Brasil, aqui em São Paulo. Então assim, qualquer rádio, qualquer estilo de rádio que você esteja fazendo, ou o ouvinte gosta do que está sendo feito ali, de como você está conduzindo o programa, de como você está falando sobre aquelas músicas ou dando aquelas notícias, ou então ele fala, bem, vou trocar. Porque tá ali à disposição o sinal né, a TV aberta é assim também, tá ali à disposição a rádio, tocando 24 horas. Se você gosta, você vai lá e está lá. Se você não gosta, você troca, e tem várias emissoras para você acessar. Então nosso dia a dia é assim, trabalha-se num curto período, muitas vezes, mas com uma dedicação. A cada 3 minutos, né, você está tocando uma música, você tem que tocar a próxima, escolher a próxima vinheta, ver se vai fazer um comentário sobre uma música. Então não dá para você fazer como as pessoas que trabalham 8 horas, vamos tomar um café, vamos fazer uma pausa, vamos almoçar agora e a gente volta daqui a 1h30. Não, tudo bem, você tem 4 horas, mas naquelas 4 horas você está trabalhando. Agora há pouco eu comentei que o mercado de rádio, muita gente falava que quando a televisão surgiu que o rádio poderia acabar. E isso não aconteceu. Com a internet é a mesma coisa. Bom, com a internet, pô, eu acho que o rádio vai acabar. Com o iPod, o rádio vai acabar. Pô, se eu posso ouvir as minhas músicas, posso baixar as minhas músicas, por que eu vou ouvir rádio? É difícil você encontrar gente que entenda, que conheça bem rádio. São poucos os especialistas em rádio. Por quê? Imagina, você está numa cidade como São Paulo, que é a maior cidade da América Latina,
uma cidade que tem aí 40 emissoras oficiais de rádio, vamos dizer assim. Só 40. Quantos restaurantes tem aqui? Quantas indústrias, né, companhias tem em São Paulo? Milhares. Rádios, você tem 40. Pessoas que estão conduzindo esses negócios, diretores, artísticos, são poucos. Não chegam a ser centenas, são dezenas. E dentre esses, quais são os bons profissionais que realmente entendem, conseguem colocar as suas rádios num nível de prestígio, num nível de reconhecimento de público? São ainda menos. Então, quem realmente entende de rádio? É bem pouca gente. Então, quando você pensa no que vai acontecer, qual a perspectiva, o que vai acontecer com o rádio, pouca gente tem essa resposta. A minha resposta, a minha opinião em relação ao rádio é que o rádio vai continuar se renovando como ideia. Porque a diferença de você... O pessoal fala, pô, mas hoje tem o iPod. Mas há quanto tempo que existia o vinil, gente? No início só existia o rádio para você ouvir a música, ou você assistia as bandas ao vivo, ou você ia para um auditório, ouvia na própria rádio, ou você ouvia numa apresentação, né? Então assim, mas quando surgiu o vinil, isso não acabou com o rádio. Quando surgiu a fita cassete, nossa, cara, é antigo. Isso não acabou com o rádio. Por quê? Porque isso são formas de você carregar música. Isso é só uma plataforma onde se tem música gravada, guardada, armazenada. Mas o rádio é muito mais do que isso. Porque o rádio, ele é uma costura, uma emenda, um conjunto, um agrupamento de ideias, de formas de comunicar essas ideias, de mensagens e música. Ou, às vezes, nem tem música. Tem rádios de notícia que não tem música. Tem rádios de esporte que não tem música. Mas por que a rádio A e a rádio B têm audiência diferente? Porque a forma como é feito, a dosagem dessas músicas ou dessas informações e a forma desse conteúdo é que faz com que você prefira a rádio A, B ou C, que você prefira... na televisão é a mesma coisa. Por que se você tem novela no canal A e B, você prefere este ou aquele? Ah, mas é porque não tem aquele padrão. Mesma coisa, por que você vai ouvir a rádio X se você tem a Jovem Pan? Você fala, não, pô, eu prefiro ouvir na Pan, porque o cara é mais animado, ele dá uma informação sobre a música, ele fala pouquinho, o pessoal não fala muito, toca a música que eu gosto. Ah, repete muito, ah, repete pouco, ah, repete, mas repete o que eu gosto. Ou seja, é uma questão de preferência. E isso no seu iPod você não tem. O presidente do Vivo, que se escreve Vevo, que é um conglomerado, vamos dizer assim, para simplificar. A Vevo, ela é uma união das gravadoras mais importantes do mundo, dos grandes selos de música, né, do mercado fonográfico mundial. E eles têm lá um canal no YouTube que quando você quer ouvir uma música no YouTube, geralmente aparece lá o Vivo, ou o Vevo em português. E aí lá você vai lá e clica, pô, eu quero ouvir, sei lá, a nova da Katy Perry, coloca lá. Poxa, eu quero ouvir Zeca Pagodinho, tem lá. Eu quero ouvir uma orquestra, sei lá, filarmônica de Moscou. Tem lá, né, no YouTube, você acha tudo. Mas o Vivo tem lá com alta qualidade. E se não me engano, não sei se um dos dirigentes, não sei se o presidente ou se um conselheiro, um grande executivo da Vivo estava falando que eles estavam querendo criar um canal de música. Na contramão daquilo que acontece, por exemplo, com a MTV, que está perdendo espaço já há algum tempo, dizendo que mas as pessoas não querem mais ficar, depois que tem iPod, ficar ouvindo música num canal de música de televisão ou de rádio. E o cara está dizendo o contrário disso. Eu não me lembro o nome dele, mas vocês podem pesquisar. O que ele diz é que quando você está à frente a muitas possibilidades, acaba que você, na terceira música, você desanima, você ouve pela metade e pula de música. Então, no YouTube tem tanta música que você clica e fala, aqui do lado apareceram essas outras, eu tenho essa, eu tenho aquela. Então, o próprio ouvinte, ou o espectador ali no caso, quem está ali, o internauta, ele quer ser surpreendido. E é isso que o rádio faz. Surpreende porque você está ouvindo uma música e não sabe qual é a próxima. E aí vem aquela próxima. Quem sabe fazer essa sequência bem descobre um dos grandes segredos da audiência. Eu ouço uma, puxa, como o DJ na pista.
Pô, todos os DJs têm todos acesso a todas as músicas hoje. O que faz um grande DJ se diferenciar de um cara que não é um DJ, é um tocador de música, um curioso? É justamente isso, é a sequência que ele faz, é a versão que ele toca. Se ele toca pouquinho da música, se só o refrão, se ele toca uma versão extensa. São esses detalhes que fazem com que você fique ali, opa, tem essa, olha, tem mais essa e tem mais essa. E estenda o seu período de audiência. Então, por isso que o rádio não vai acabar. Porque o rádio, para gente mais antiga, dizia-se que o rádio é o grande companheiro. Hoje em dia ainda o rádio popular é o grande companheiro. Olá, dona de casa, como está? Olha, agora valendo para você uma camiseta aqui da Rádio XPTO. E olha, logo mais a gente vai estar aqui com fulano e fulana, a dupla do momento, cantando. Enfim, esse companheirismo continua. Para o rádio jovem, às vezes a gente não é o grande companheiro para o jovem, para o adolescente, mas a gente está ali comentando sobre os grandes ídolos desses jovens. Está falando ali seja do Justin Bieber, seja da Britney Spears, da Katy Perry, do Akon, seja de quem for, do NX0, do Fresno. A gente está falando desses artistas, comentando sobre eles e trazendo a música deles para o ouvinte. Então, o rádio, por esses e outros motivos que só os especialistas sabem discutir, não vem ao caso falar aqui, não vai acabar. Como fazer para ser um locutor? Bem, na época em que eu comecei não existiam quase escolas para locução reconhecidas pelo MEC como escolas, né? Você não conseguia tirar o registro profissional de radialista estudando nessas escolas ou fazendo esses cursos. Eu não fiz curso nenhum. Na minha época ainda, era possível você trabalhar numa rádio pequena durante um tempo, até com a sua carteira assinada, e com esse tempo de carteira, com esse tempo de serviço, entrarem em contato com o sindicato dos radialistas e falar: olha, que eu estou comprovadamente exercendo essa profissão, está aqui na minha carteira e eu queria pedir o meu registro profissional. Então era assim. Depois, quando o Senac, quando o governo começou a realmente oferecer às escolas, as instalações, né, o Senac, aqui em São Paulo tem a Rádio Oficina, escolas que podem formar, que tem o registro para atestar que você está preparado para ser um radialista, aí você faz um curso e é um radialista. Sim, agora para você ser um grande radialista, aí você tem que andar um pouco mais no caminho, não tem muito atalho não. Você pode fazer o curso, claro que não é todo mundo que faz o curso que passa, como em qualquer escola, e nem todo mundo que passa no curso vai ser da profissão. Na minha profissão me perguntar qual é a minha profissão, é muito engraçado, porque quando você chega num hotel, tem que preencher uma ficha, eu chego em algum lugar, profissão, eu já respondi de tudo dentro disso que eu já falei pra vocês aqui. Eu já respondi, ator. Ah, você também é ator, poxa vida, atende o doutor fulano também aqui, não sei o que. Ah, tá certo, entendeu? Que ele trabalha na novela e tal. Aí o pessoal acha, bom, você é ator. Aí já vi cadastro meu antigo, olha, quero atualizar seu cadastro aqui, não sei o que lá e tal, publicitário, não é? Então, enfim, eu já preenchi cadastros como radialista, apresentador, locutor, ator, enfim. Mas, então, na área de comunicação, vou dizer assim, na área de comunicação e locução, e rádio, vou ser mais específico, o que mais me encanta é saber que me sentir conversando com alguém o tempo todo, enquanto eu estou fazendo o meu trabalho. Ao mesmo tempo que a gente está sozinho no estúdio, está falando com o microfone e de repente às vezes não tem ninguém ali, é bom saber que tem gente do outro lado. Agora, de uns tempos para cá, eu acho incrível como é diferente quando eu ouço um programa que eu tenha apresentado, quando eu assisto alguma coisa, como que é diferente. A sensação de estar fazendo é uma sensação assim, que como um ator mesmo, tem um prazer envolvido, uma emoção envolvida, mas tem um dever de entregar ali um trabalho correto, bem feito. Quando você está ouvindo, não. Quando eu estou ouvindo, não, aí é só prestar atenção e receber aquilo. Então, assim, na hora que eu estou trabalhando, o que me encanta é esse duplo. É essa sensação de estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Uma tem que ser tecnicamente bem feita, que é uma coisa bem racional, e a outra é estar sentindo, é uma sensação muito boa,
Então, assim, é um emocional e um racional caminhando juntos na hora de fazer. Isso aí me encanta, é muito gostoso. É diferente de você trabalhar, de repente, com uma coisa bem burocrática, tipo escritório, alguma coisa de administração ou finanças, que você trabalha baseado no seu racional todo o tempo. Na locução, não. Tem esses dois lados aí. O meu conselho para você que quer seguir na área de comunicação é valorize aquilo que você faz. Porque eu lembro que uma vez, numa palestra, eu já disse aqui que eu também sou ator, e aí o SATED faz uma palestra, quando você vai lá buscar o seu registro profissional, aí eles dizem o seguinte, olha, a pessoa que fez a palestra falou assim para nós lá na ocasião, você pergunta para um médico, né, o que ele faz, ele responde, eu sou médico, e fala a especialidade dele. Ele nunca fala assim, não, eu sou médico amador, eu às vezes faço umas cirurgias por aí. E a mesma coisa com um advogado. O cara fala assim, não, eu sou advogado amador, eu de vez em quando advogo por aí, defendo uns amigos. Não existe isso. Então ele falava pra gente, você é artista? Porque existe a profissão de artista. Se você é um artista profissional, você não fala, não, eu faço teatro amador. Isso é péssimo e tem colegas que fazem isso. Não tem problema. Desde que esses colegas façam como eles acham que deve ser feito. Mas você, que é um conselho, eu digo, se você é um profissional, se você quer ser um profissional, você não precisa nem dizer, eu sou um ator profissional, sou um locutor profissional. Ou você é, ou você não é. Qualifique-se, busque fazer o seu melhor, valorize o que você faz. Porque assim vão valorizar o que você faz.